Glória a Deus e aleluias. Quero saudar o todos os meus amados irmãos e ouvintes na santa e gloriosa paz do Senhor. Quero lhe convidar com mais um dia de quarta-feira com o encontro com a palavra de Deus. Amados, eu quero lhe convidar para a nossa leitura no livro do profeta Isaías, capítulo 41, versículo 10, que fala assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que estão indignados contra ti, serão reduzidos a nada, e os que contendem contigo perecerão. Aos que pelejam contra ti buscá-lo-ão, porém não achará, serão reduzidos a nada, e coisas de nenhum valor que faz guerra contra ti. Porque o Senhor, teu Deus, e te tomo pela tua mão direita, e te digo, não temas, que eu te ajudo. Aleluias. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Amados, é o Senhor que nos ajuda. Amado profeta Isaías, sabemos aqui que o profeta Isaías é um dos profetas maiores da palavra de Deus, que foi levantado para profetizar sobre o povo de Israel, trazer o povo de Israel ao arrependimento verdadeiro. O profeta Isaías escreveu isso no tempos de crise. O povo vivia ameaçados pela incerteza e uma falta de futuro. Parecia um futuro sombrio, amado. O povo de Judá viveu no período de crise espirituais que eles estavam passando, morais, políticas. Entretanto, a idolatria e injustiças sociais também existiam. O terror iminente da invasão estrangeira, como o cerco do Império da Síria, que ia destruir todo o reino do norte. Sabemos, amados, que no tempo que o profeta Isaías vem pregando esta palavra, que o povo da Síria ia destruir todo o reino do norte de Israel, e como ia destruir todo o resto. Sabemos que o profeta Isaías pregava a palavra de Deus, trazendo o povo ao arrependimento, para reconhecer o Senhor como um único Deus. Mas o povo amado estavam com as escamas nos olhos. Como sabemos, imperava, amados, a corrupção e a injustiça. Amados, os líderes e os juízes oprimiam os pobres. Havia somente corrupções nos tribunais. Não havia direito para o pobre e nem para os órfãos e nem para as viúvas. O povo, os líderes religiosos e os reis, os juízes, rejeitaram a causa do pobre, da órfã e dos viúvos. E o povo de Israel se encontra oprimido pela corrupção. Imperava somente a injustiça. Amados, não é diferente de hoje em dia. Sabemos que estamos na nossa nação, que é o Brasil. Sabemos que também tem a injustiça. Também impera a injustiça. Também como tem a justiça, mas também impera a injustiça. Não é diferente de outras nações também. Amados, a injustiça é uma coisa que desagrada muito a Deus. A injustiça, a corrupção. Podemos ver o noticiário, todos os dias vemos a notícia de tantas corrupções, de presidentes, de governadores, de prefeitos. Muitos enganando a população. Amado, a corrupção impera em todas as classes. Na justiça impera somente a injustiça.
Sabemos que tem o bom e o mal. Sabemos que existe as trevas e a luz. Mas sabemos a que vai permanecer a luz, é a verdade. O que vai imperar no meio de um mundo em trevas, só vai imperar a justiça. E mesmo que esteja operando somente a injustiça, mas sabemos que o que vai prevalecer é a justiça. A justiça de Deus que revela todas as coisas. Amado, e o povo de Israel passava por isso. Além da corrupção e a injustiça, ainda imperava a apostasia e a idolatria. Amado, o povo havia abandonado os mandamentos do único Deus verdadeiro para adorar ídolos das nações vizinhas. Amado, o que para isso, para os profetas, representava uma infidelidade espiritual profunda. Amado, é um afastamento de Deus por completo, a infidelidade. E o povo de Israel se encontrava desse jeito na idolatria, esquecendo de adorar o Criador, a quem tem tirado ele do Egito, de tantas histórias que ouvimos falar sobre Israel, que o Senhor andou com o povo de Israel, mas assim eles não viam, eles esqueciam e preferiam adorar os ídolos das nações vizinhas, como fala o profeta Isaías. Eles abandonaram os mandamentos de Deus. Amados, temos que levar em conta que também muitos de nós vemos acontecer isso. Muitos esquecendo de Deus, se esquecendo dos mandamentos de Deus. Podemos ver muitos assaltos, muitos latrocínios, muitos assassinatos, roubos a bancos e tudo mais. Amados, isso é um esquecimento do mandamento de Deus. Porque somente os mandamentos de Deus que pode trazer o homem ao arrependimento. Aí a palavra de Deus fala, amados, da apostasia. O que é apostasia? Refere-se a uma abjugação, ou seja, quando alguém professa sua fé e decide renegar os seus princípios. Israel estava passando por isso. Israel tinha sua fé no Senhor, no único Deus verdadeiro, o Deus que abriu o mar vermelho, que tirou o seu braço com forte mão. Mas o povo de Israel preferiu a apostasia, renegar os seus princípios, negar a sua fé, apostatar por completo. Eles se tornaram apostatas. Muitos rejeitaram a Cristo, porque sabemos que tudo que está escrito é sobre Jesus Cristo. Jesus é o dono de todas as coisas. Jesus é o doador da vida. E ali eles abandonaram os mandamentos de Deus para se entregarem a fábulas, se entregarem às portasias, renegando a sua fé para seguir os costumes dos deuses antigos, dos deuses daquele povo vizinho que eles viviam, como o Egito, como os Assíria. Podemos entender, amado, também que estava passando por uma ameaça militar e real. Sabemos, amados, que a expansão da violência da Síria, que se levantou contra o povo de Israel, foi tremenda. Eles preferiram, e o povo de Israel, em vez de buscar a Deus, se chegar mais a Deus, pelas ameaças da Síria, eles foram fazer amizade com o Egito e com outras nações vizinhas. Se esqueceram de ir à presença de Deus em quebrantamento e glorificar a Ele e exaltar o seu santo nome, que eles sabiam que poderia resgatar aquele povo da opressão da Síria.
Mas eles esqueceram isso, eles preferiram fazer alianças terrenas. Eles esqueceram da aliança de Deus, aliança que homem nem quebra, ninguém, nem anjo, nem demônio, ninguém pode quebrar a aliança que nós fazemos com Deus. Mas eles mesmos quebraram a aliança que eles fizeram com o Senhor. Esqueceram do seu Senhor que tirou com braço forte do Egito. Preferiram fazer aliança. Amado, quantas vezes no meio de tantas tribulações, às vezes temos se entregados a outras coisas, preferindo, amado, a outras coisas, e se esquecendo do único Senhor e Salvador Jesus Cristo, que tem o poder e toda a glória para nos purificar e nos salvar de todo o mal. Quantas vezes temos feito isso, esquecendo do nosso Senhor, confiando nos nossos próprios braços, confiando nas nossas próprias mãos. Assim como o povo de Israel fez assim, foi a preferir confiar nos homens, perderam a confiança em Deus, preferiram confiar em meros homens mortais e esqueceram do seu Deus, que tanto lhe ajudou. Amados, o juízo divino agora está sobre Israel. Sobre tudo isso, amado, a profecia advertia que a obediência resultaria em sofrimento, a desobediência, em exílio, cativo e destruição, exatamente para a purificação da nação. Amado, o povo de Israel esqueceu do seu Senhor. E sabemos, amado, que o pecado tem consequência. O pecado de Israel não passou despercebido. O Senhor estava vendo tudo isso que o povo de Israel estava fazendo. Porque nada se esconde dos olhos de Deus. Porque os seus olhos são como chamas de fogo. Ele estava vendo os pecados de Israel, sua idolatria, sua injustiça, sua falta de confiança. Imperava somente a injustiça em Israel, mas o Senhor estava vendo isso. O profeta Isaías tanto falou, advertiu o povo que a desobediência causaria o exílio, o cativo do povo. Assim, amados, sabemos que houve, o que resultou a perda de muita gente morta. O império da Síria vivia matando o povo de Israel, viviam sendo os cativos, oprimidos pelo povo da Síria, por uma nação idólatra, uma nação que não conhecia Deus, mas pela sua desobediência deu aquele resultado. Sabemos que depois veio a Babilônia e ali fez também, escravidou o povo de Israel. Deixaram-os todos no exílio por a sua negligência, por esquecer os mandamentos de Deus, por adorar a ídolos. O que, amado, causa a morte de muitos, a morte espiritual. Muitos nós se afastamos de Deus pela desobediência, por adorações a ídolos, a imagem da escultura, que não vem do agrado de Deus. Deus quer que nós adoremos somente a Ele, e somente a Ele darás culto. Podemos entender lá nos Evangelhos de Mateus 4, quando Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo de Deus ao deserto. Jesus ali, ele começa a jejuar 40 dias e 40 noites. Jesus não ficou de fora do levante do inimigo. O inimigo se levantou contra Jesus.
querendo que Jesus blasfemasse contra o seu Deus, contra o seu Senhor, que era o seu Pai, querendo que ele adorasse Jesus, o Deus Criador, adorasse a ele. E Jesus mesmo falou: adorarás somente ao Senhor, e só a Ele servirás e darás culto. E naquele exato momento, Satanás fugiu da presença de Jesus. Amado, não é diferente. As nossas vidas passamos por tantas dificuldades, mas é somente que passa. Glória a Deus e aleluia, amados. Sabemos, amados, que a desobediência gerou cativo para Israel. Amados, a palavra de Deus, na nossa leitura, fala assim: não temas, porque eu sou contigo. O medo cresce quando nós sentimos sozinhos. O medo cresce. Mas o Senhor tem uma garantia para nossas vidas. Não temas, porque eu sou contigo. Amados, a ansiedade, os problemas das vidas que se levantam contra nossas vidas, não pode nos separar do amor de Deus. Amado, a garantia não é a essência do problema, mas a presença de Deus. Ele já está ao seu lado, antes mesmo de você orar. Jesus confirmou: eis que estou convosco todos os dias. O próprio Jesus falou: estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Muitos de nós ainda somos temorosos, temos medo, passamos muitas vezes por dificuldades, e muitas vezes temos medo de passar por isso. Mas, amado, é somente um vale. O próprio salmista disse: ainda que eu andarte pelo vale do sombra da morte, é somente uma passagem, amados. Mas o Senhor nos garante a vitória todos os dias. É Ele que nos sustenta, é Ele que nos guarda, é Ele que nos dirige nossos passos e nos guarda de todo mal. Amado, não te assombres. Quantas vezes estamos assombrados, estamos angustiados, perplexos. Amados, porque eu sou o teu Deus. Amados, o significado disso, que nós pertencemos a Ele. Para que a angústia? Para que o medo? Para que a ansiedade? Para que a dúvida? Se nós temos um Deus que nos guarda, que nos dirige os nossos passos, que nos guarda de todo mal, é o Senhor. É o Senhor que fez aliança conosco para nós guardar de todo mal. É Ele que nos guarda, é Ele que nos purifica, é o Senhor Jesus Cristo. Não precisamos estar assombrados. Amado, eu te fortaleço quando falo a palavra, quando você já não tem mais força. Quantas vezes perdemos a força? Às vezes estamos desanimados, fracos, vamos dizer assim. Mas, amado, é Ele que nos fortalece. É o Senhor que nos fortalece. Amado, eu te fortaleço quando você não tem mais força. Ele renova a sua energia. Isaías 40:31. Eu te ajudo nas horas exatas. É o Senhor que nos ajuda. Ele não ajuda depois, quando passa. Ele nos ajuda quando estamos na luta. Josué, quando foi lutar
contra aquele povo, contra Jericó. E quando Deus mandou o Senhor, mandou ele rodear 7 vezes a muralha de Jericó. E assim Josué obedeceu. Josué rodeou a primeira vez. Eu creio que começou a abalar os alicerces de Jericó. Amado, a segunda vez, eu acredito que os soldados começaram a se desesperar, a ficarem angustiados, não entendendo o que aquele povo estava fazendo. A terceira vez, muitos já estavam quase se rendendo, creio eu. Eles estavam atribulados, querendo já entregar suas armas, porque eles não entendiam o operar de Deus. Mas Deus, quando Ele opera, Ele faz um milagre. Josué, quando a rodeia pela 4ª vez, começa a tremer a terra. Eu acredito, amado, que a terra começou a tremer, começou a abalar os alicerces daquela muralha de Jericó. Quando chegou na 6ª vez, aquelas muralhas todas caiu, como fala a palavra de Deus. 7 vezes, amado, Josué rodeou a muralha de Jericó. Ele não desistiu. Ele poderia ter parado no meio da caminhada. Ele poderia dizer que não ia conseguir. Mas Josué foi até o fim. Ele obedeceu a voz do Senhor. Ele arrodeou as muralhas de Jericó 7 vezes. E o Senhor deu a vitória a Josué. Amado, muitas vezes passamos por dificuldade e muitas vezes queremos desistir da caminhada. Amado, mas é somente um vale, é somente um tempo. Tudo há tempo para tudo. Há tempo para colher, há tempo para perder. Amado, há tempo para tudo, há tempo para ficar alegre, para chorar. Amado, mas quando nós temos um Deus santo e poderoso, é Ele que nos capacita, é Ele que nos dirige, é Ele que nos guarda de todo mal. Podemos ficar despreocupados e rodear as muralhas de Jericó 7 vezes, o que fala o número de perfeição. Amado, seja perfeito assim como o Senhor é perfeito. Nós temos todos os dias buscar a perfeição. Todos os dias nós temos que purificar diante de Deus. Amado, eu te sustento com a destra da minha justiça. A mão direita, amado, é o símbolo de poder e fidelidade. Ele segura você firme, não deixa cair e age com retidão. Somente o Senhor. Quantas vezes temos balançado para o lado, balançado para o outro e não caímos, foi a mão de Deus. Muitas vezes temos olhado para a direita, para a esquerda e não caímos, porque foi o Senhor que nos sustentou. Quantas vezes o inimigo tentou nos dar a rasteira, quantas vezes os nossos adversários planejaram planos, arquitetaram planos para nos destruir, mas todos foram envergonhados para a honra e glória de Deus. Amados, não importa a situação que tu esteja passando, não importa o vale, não importa a tempestade, eu quero te dizer, se Jesus estiver no teu barco, tu atravessarás esta tempestade. Jesus é o único que pode libertar o homem de todo o pecado. Jesus é que pode te salvar. Só Jesus que pode te socorrer e te sustentar com a destra da sua justiça. Amados, aquele que se levanta contra a tua vida, amado, não pode te derrubar, porque maior é aquele que te guarda, maior é aquele que te segura, é o Senhor. Muitas vezes vem afronta sobre as nossas vidas para nos abater, para nos desanimar, mas o Senhor, quando nós estamos raizados no Senhor, pode vir os inimigos, pode vir Satanás e seus anjos com o seu levante, mas nós seremos vencedores por meio de Jesus Cristo, o único autor e consumador de nossa fé. Que você possa, amado, estar firmado na rocha que é Cristo.
Ah, amado, esquecerão, vergonhado e confundido, e serão todos os que se indignarem contra ti, serão reduzidos a nada. Amados, todos eles perecerão. Todos nossos adversários, quando temos nosso Senhor, maior é o que está conosco do que está neste mundo. O adversário pode se levantar, mas ele vai cair. O inimigo pode nos perseguir, mas ele vai desistir. Amado, o inimigo pode levantar os seus arsenais de arma para nossas vidas, mas maior é aquele que nos guarda, maior é o Deus que nos segura e nos guarda de todo mal. Que você possa observar esta palavra, que o Espírito Santo de Deus venha se revelar mais e mais a ti, que o Espírito Santo de Deus venha te capacitar e te renovar todos os dias. Que todos fiquem na paz do Senhor. Vamos fazer uma oração final. Senhor nosso Deus, eterno Pai celestial, Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais uma vez aqui se encontramos diante da Tua presença para Te glorificar e Te exaltar o Teu santo nome. Ó Senhor Jesus, sabemos, Senhor Deus, que nossos adversários serão envergonhados. Ó Senhor Deus, o Senhor é o que nos guarda, é o Senhor que nos purifica, é o Senhor que dirige os nossos passos. Ó Senhor Deus, maior é o que está conosco do que está neste mundo. O inimigo pode se levantar de várias formas, mas ele vai cair por terra no nome de Jesus. Ó Senhor, cremos em Ti, cremos no Teu poder, cremos no Teu agir, Senhor. Ó Senhor, sabemos que o Senhor é maior do que tudo. Confiam em cavalos e outros em cavaleiros e em carruagem, mas eu e todos nós confiamos somente no Senhor, que fez o céu e a terra. Senhor, sabemos quando a dificuldade vir, sabemos que temos um refúgio. Senhor, sabemos que quando a dificuldade vier, sabemos que temos um lugar que é diante da Tua presença. Tu és o nosso guarda, bem presente na hora da nossa aflição. Que o Senhor possa nos guardar e nos fortalecer de todo mal, no nome de Jesus. Senhor, liberta os cativos, liberta os oprimidos, liberta os que estão viciados nas drogas, nas bebidas. Ó, Senhor Deus, liberta dos cativos, liberta da opressão. Ah, Senhor Deus, levanta o cativo, dá visão aos cegos, dá audição ao surdo, dá palavra ao mudo. Ó Senhor Deus, cura os enfermos, levanta os paralíticos, toma a frente da vida de cada um, Senhor Deus. Que o Senhor possa agir na vida de cada um, que eles possam Te glorificar e Te exaltar o Teu santo nome para todos sempre, para a honra e glória do Teu santo nome. Senhor Deus, seja conosco para todos sempre, desde agora e para sempre, no nome de Jesus. Que todos fiquem na paz do Senhor. Amém.